Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos nonos anos, do dia 4/3/2022, com o professor Inaldo Pontes, esse amiguinho de vocês. Hoje faremos uma correção da atividade do dia 4, que é o dia de hoje. Determine o valor de... Pessoal, vamos ser breves aqui para a gente conseguir passar um novo conteúdo. Vamos ver aqui o apontador a laser. Determine o valor de raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque eu pego o índice, coloco em cima do 10 e vou desenvolver a potenciação. Se der o valor de dentro, está correto. Então vamos lá, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Por que duas vezes? Porque é 2. 10 vezes 10, 100. Deu de dentro, então a raiz é 10. Raiz quarta de 256 é 4. Por quê? Pega o 4, eleva a quarta potência, desenvolve aqui a potenciação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Deu o cara de dentro? Deu. Então a raiz quarta de 256 é 4. Mais ou menos raiz quadrada de 25. É igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, quer ver se é verdade? Bota o 2 em cima do 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, deu o cara de dentro. Se deu o cara de dentro, está corretíssimo. Menos raiz quadrada de 144 é menos 12. Na realidade é menos porque o menos está fora. E a raiz quadrada de 144 é 12. Verifique se é 12. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, deu 144. Deu o cara de dentro. Então a raiz correta é 12. Por que menos, professor? Porque tem um menos lá fora. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pessoal. Por quê? Você pega o menos 2 e eleva ao índice 3. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Deu o cara de dentro, menos 8, deu. Então, a raiz é menos 2. 3 vezes raiz quadrada de 16. Ó, o 3 está lá fora, multiplicando, raiz quadrada de 16 é 4. Só multiplicar. 3 vezes 4, 12. Então, você achou o resultado. Vamos agora determinar o valor das expressões abaixo. Ó. Menos raiz quadrada de 81. Coloca menos. Raiz quadrada de 81 é 9. Menos. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então vamos ver aqui, ó, ficou menos 3. Então ficou menos 9, menos raiz, menos 3, dentro do parênteses. Repito, menos 9, menos vezes menos mais, então eu fiquei menos 9 mais 6. Sinais diferentes, coloco o sinal do maior, que é 9. Claro, esquecendo os sinais, 9 é maior do que 3, porque na realidade menos 9 é menor do que mais 3. Então você coloca o sinal de menos, porque esquecendo o sinal, vai ver quem é o maior número, é 9. Coloca o sinal dele e depois faz uma subtração. 9 menos 3, 6. Raiz cúbica de 0 mais raiz cúbica de menos 1 mais raiz quadrada de 0,25. Raiz cúbica de 0 é 0. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Aqui, pessoal, vou transformar em fração. Ficou 25... Aqui tem zoada de panela, tem tudo, vão se acostumando. São duas casas decimais, 100. Então ficou 25 sobre 100. É assim mesmo, gravar aula em casa, barulho de panela, de moto, de carro que passa na rua, passarinho cantando, gato miando, é desse jeito. Então 0 menos 1 mais raiz quadrada de 25 sobre 100. O 0 a gente não repete, coloca igual, ó. Coloco menos 1, raiz quadrada de 25, 5, raiz quadrada de 100, 10. Pessoal, 5 é a metade de 10. Quando eu tenho um numerador, a metade do denominador, esse número quer dizer que a metade é 0,5. Então, você tem menos 1 mais 0,5. Olha, o menos 1 você bota o sinal dele, porque o 1 sem o sinal é maior do que 0,5. E faz uma subtração. 1 menos 0,5 é 0,5. Deu para entender? Vamos agora para a terceira questão. Em cada caso, determine o valor de A. Raiz quadrada de A é igual a 100. Você pega esse 100 e eleva ao quadrado. Ó. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, dá 10.000. B. Raiz cúbica de A é menos 6. Você pega esse 3 e coloca em cima do menos 6. Menos 6 vezes 6,
C vezes 6, 36. 36 vezes 6, menos 216. Então, A é menos 216. Raiz quarta de A é igual a 5. Você colocou o 4 em cima do 5 e desenvolve. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Ok, pessoal? Então, o A é 625. A quarta questão é muito fácil. Identifique os radicais que representam números reais. Raiz quadrada de zero, por quê? Porque é par, mas não é negativo. Aqui é par, aqui é negativo, então não é número real. Aqui é par, aqui é número positivo, então temos a raiz real. Raiz cúbica de menos 1 é número real. Por quê? Porque ele é negativo, mas o índice é ímpar. Então, esses números aqui que eu marquei, A, C e D, representam números reais. E os outros, professor? Raiz sexta de menos 1 é número real? É não, porque é negativo, o expoente, o índice é par. Raiz de 16ª de menos 1 é real? Não. Lembre-se que 16 é par e aqui dentro é menos 1. Ok, pessoal? Propriedade dos radicais. Vamos ser bem rápidos. Propriedade dos radicais. As propriedades dos radicais podem ser usadas na simplificação dos cálculos. Primeira propriedade, observe a igualdade. Ó. Raiz cúbica de 64 é 4. 64 é 4 a terceira, pessoal. Certo? Você vai fatorar ele e vai achar. Substituindo 2 em 1, obtemos. Aqui, ó, vou substituir 64 por 4 a terceira aqui dentro. Então, o que é que ele vai fazer? Vai ter índice e expoente iguais. Ele vai cancelar 3 com 3, lá fora dá 4. Dados A, um número real e N, um número natural, temos que se N é ímpar, maior que 2, certo? Eu posso cancelar os índices e lá fora ficará o A. Se N é par, não nulo, e A é real, lembrando que se o A é um número real, pode ser negativo, certo? Você vai cancelar aqui, ó, mas lembre que o resultado é módulo de A, vai ser sempre positivo. Vejamos. Aqui é par. Eu cancelo esse 2 com esse 2, eu chamo módulo de 13. Aí vai sair o 13 para fora. Por que é positivo? Porque aqui é o módulo. Agora aqui, pessoal, aqui é par e aqui é par. O que vai acontecer? Por que ele chama módulo? Porque o módulo de um número negativo é positivo. Lembre-se, quando o índice aqui for par, aqui for negativo, eu poderia resolver essa potenciação aqui dentro. Ó. Daria 4 e a raiz quadrada de 4 é 2, ok? Aqui, ó, 32, pessoal, é a mesma coisa que 2 à quinta. Aí você cancela o expoente com o expoente dá 2. Não precisa colocar o módulo lá, ó. Certo? Você não precisa colocar dentro das barras. Essas barras representam que tanto faz esse número ser positivo como negativo, ele virará positivo. Módulo é um comprimento. Aqui, pessoal, ó, é ímpar e ímpar. Eu cancelo, ó. Cancelo, dá menos 3, ok? Vamos para a segunda propriedade, pessoal. Observe a igualdade, ó. 4 vezes 9 é 36. E a raiz de quadrado de 36 é 6. Ou então, separadamente, ó. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 3, 6. Deu o mesmo valor. Igualando 1 e 2, ó. É a mesma coisa. Dados A e B, números reais, não negativos, ó. Eles não podem ser negativos. E N, um número natural maior ou igual a 2. Eu posso escrever a raiz enésima de A vezes B como raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Vejamos como fazemos aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Raiz quarta de 2 vezes 3 vezes 7 é a mesma coisa que raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 7. Raiz cúbica de 5 vezes 17 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 que a raiz cúbica vezes a raiz cúbica de 17. Raiz quinta de 2 à terceira vezes x vezes y à terceira é igual a raiz quinta de 2 à terceira vezes raiz quinta de x vezes raiz quinta de y à terceira, ok? Essa é a segunda propriedade. Vamos para a terceira propriedade. Observe as igualdades, ó. Raiz de 4 sobre 9, ok? É 2 terços. E a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. Dá o mesmo resultado, pessoal. Então eu tenho divisão radical de uma divisão e aqui divisão de radicais. Dados A e B, números reais, não negativos, com B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque ele está embaixo.
não pode ser 0. E n, um número natural maior ou igual a 2, ó. Então, a raiz enésima de A dividido por B é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, pessoal. Vamos ver aqui, ó, os exemplos, ó. Raiz quadrada de 3 à sétima é a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 7. Raiz cúbica de A elevado a 5 sobre B elevado a 3 é a raiz cúbica de A elevado a 5 dividido pela raiz cúbica de B elevado a 5. Ok, pessoal? Deu para entender até aí? Beleza? Ó, e aqui embaixo eu tenho esse expoente igual a esse índice. Ele cancela 3 com 3, ficou só o B. Ok, pessoal? Raiz cúbica de 5 sobre 17 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 17. Raiz quinta de A terceira sobre 7B é igual a raiz quinta de A terceira dividido pela raiz quinta de 7B. Vamos agora para a quarta propriedade. Quarta propriedade. Observem aqui, ó. Raiz cúbica de 5 elevado à terceira é 5. Cancelou 3 com 3, ficou 5. Multiplicando o índice do radical e o expoente do radical por 2, obtemos, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Cancela 6 com 6, vai dar o mesmo 5. Igualando 1 e 2, temos que a raiz cúbica de 5 elevado à terceira é igual a raiz de 3 vezes 2, que é a raiz sexta, radicando lá o expoente multiplicando 3 vezes 2 também, vai dar 6. Aí você cancela, ó, deu aqui, ó, 6, e aí vai dar a mesma coisa, dá uma igualdade. Então a raiz sexta de 5 a sexta é a mesma coisa que você pegar 6 dividido por 2 e o 6 aqui dividido por 2, que é igual a raiz cúbica de 5 a terceira, que é igual a 5. Não vai alterar nada. Dados A um número real, não negativo, n é um número natural maior ou igual a 2 e m e n números naturais diferentes de zero. Temos que a raiz enésima de A elevado a m é a raiz enésima de n vezes p e A elevado a m vezes p. Uma multiplicação aí que não vai alterar nada. Vamos agora para a quinta e última propriedade. Observe as igualdades. Ó. Você tem um radical dentro de outro radical. Raiz cúbica de raiz quadrada de 64 é igual a raiz cúbica de 8. Porque a raiz quadrada de 64 é 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz sexta de 64 é 64 fatorando, dá 2 a sexta. Você cancela 6 com 6, vira 2. Ó, dá o mesmo resultado. Ó. Igualando 1 e 2, nós temos que raiz cúbica de raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que raiz sexta de 64. Dados A um número real, não negativo, e m e n, números naturais com m e n maiores ou iguais a 2, temos que, ó, quando você tiver dois radicais aqui, você pode multiplicar o m vezes os n. Deu para entender? Exemplos. 2 vezes 3, 6. Então, raiz sexta de 3. 3 vezes 15, raiz 15, 15ª de 7. 5 vezes 3, raiz 15ª de 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Estava multiplicando. Ó. No final deu 24. Raiz 24ª de 5. Ok, pessoal? Bem fácil, né? Essas propriedades aí. Então, vamos finalizando mais uma aula de matemática virtual. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual com o professor Rinaldo Pontes. E chegamos ao fim de mais uma aulinha. Um abraço e à próxima oportunidade, se Deus quiser.